Vocês sempre pedem muito para eu continuar a saga de Pokémon, e hoje eu finalmente venho trazer a história da 7ª geração Sol e Lua. E depois desse vídeo faltará apenas Jornadas, que provavelmente sairá num vídeo especial, onde eu vou compilar todas as jornadas desde Johto e acabar com essa parte inédita de jornadas. Só para vocês ficarem à parte mesmo. Então deixa aqui nos comentários, vocês gostam de Sol e Lua? E qual é o Pokémon que você mais gosta dessa geração? Eu sinceramente acho ela uma saga muito diferenciada, com essa abordagem de Pokémons diferentes que é muito legal. E também não se esqueçam de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Também dê uma visita na lojinha do canal, onde tem muitas estampas legais. E essa é a melhor forma de você ajudar o canal, afinal ultimamente está sendo tempos difíceis em visualizações, ganhos, e toda ajuda é muito bem-vinda. Mas enfim, com isso dito, sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de Pokémon Sol e Lua. E a série começa com o Ash tirando férias junto com a sua mãe, o Mr. Mime, na ilha Melemele, uma das ilhas que fazem parte de Alola. E o professor Carvalho aproveitou e pediram para eles entregarem um ovo para o seu primo, o professor Gabriel Carvalho, que é o diretor da escola Pokémon lá na ilha. O Ash, atrapalhado descobrindo todos esses novos Pokémons, acaba sem querer chegando nessa escola e conhecendo seus estudantes, sendo os principais a Lilian, a Vitória, o Kiawe, a Lulu e o Chris. Conhecendo também o diretor, que é o Gabriel Carvalho, também o professor da região de Alola, o Nogueira, além da equipe Skull, os vilões daquela região que estão começando uma luta injusta contra o Kiawe. Então é claro que o Ash intervém e acaba aprendendo que existe o movimento Z. Então Nogueira explica que ao cumprir os desafios das ilhas de Alola, você pode ganhar um Cristal Z, que é usado para liberar esse grande poder. E nisso o Ash acaba vendo nos Pokémons lendários o Tapu Koko, o guardião da ilha Melemele, que visita o Ash mais tarde de novo, o presenteando com uma pulseira Z e indo embora. E esse foi o motivo final para o Ash querer ficar em Alola e descobrir todas essas particularidades do local, se inscrevendo na escola Pokémon e começando logo no dia seguinte. E as pessoas não entendem muito como ele conseguiu uma pulseira Z do Tapu Koko, mas esse acaba aparecendo novamente, levando o Ash para o meio da floresta, incentivando ele a usar o poder com o Pikachu, que consegue fazer o movimento Z, conseguindo o ataque Gigavolt destruidor, que é extremamente poderoso. Porém, logo após isso, o cristal do Ash acaba desaparecendo. Afinal, ele não estava pronto ainda para usar esse poder de verdade. Ele precisava passar pelos desafios das ilhas, ganhando assim a sua Pokédex da região, que é na verdade um Rotom. Primeira vez que temos uma Pokédex viva, e logo eles encontrariam um Mimikyu. Porém, é claro que a equipe Rocket também estaria por lá. E pelo Mimikyu não gostar do Pikachu, ao mesmo tempo parecer ele acaba se unindo com os vilões. E o Ash tentaria pegar alguns outros Pokémons, mas não daria muito certo. Até que ele acaba conhecendo um Rowlet, o Pokémon de grama inicial da região. Este que vive com um grupo de Pikpak, Trumbeck e Toucannon. Então depois de uma confusão com a equipe Rocket, quando eles capturam esses seus amigos, o Ash acaba ajudando a libertá-los. E por fim, no último instante, o Rowlet decide seguir viagem com o Ash, sendo o seu primeiro Pokémon daquela região. E nisso a gente também começaria a acompanhar a história de um Litten selvagem, que vive por aí atrás de comida e cuida de um Stoutland que já está bem idoso. O Ash se encontraria com ele e tentaria cuidá-lo, mas ele acabaria escapando. Depois o Ash se encontraria com Pandan, o Kahuna da ilha de Melemele. Kahuna significa sacerdote no Havaí, que é a inspiração para a criação dessas ilhas de Pokémon, e eles são equivalente a um chefe de ginásio. Porém, o desafio aqui é bem diferente. Esses Kahunas determinam desafios e batalhas, que são chamados de grandes provas, e a recompensa, ao invés de medalhas, são os cristais Z, o que é bem mais útil do que uma simples medalha, porque eles
verdadeiramente vão servir para dar mais poder nas lutas. Enfim, o desafio do Pandan é que o Ash resolva uma superlotação de ratatás na cidade. Então ele tem uma boa ideia de pedir ajuda para outros pokémons, os Yangos e Gunchos. E assim eles têm que ir atrás desses pokémons. O Ash luta contra eles e ganha o seu respeito, sendo presenteado com o Cristal Z pelo próprio Pokémon, algo que é muito raro de acontecer. E assim eles conseguem se livrar dos ratatás e o Ash até sai no jornal da cidade. E agora, para terminar o seu grande desafio, o Ash tinha que lutar diretamente contra o Pandan. E agora ele poderia usar o seu movimento Z em batalha, mas também aprende que ele só pode ser usado uma vez. Então, depois de uma emocionante batalha, quase sendo derrotado pelo ataque Z do Pandan, o Ash consegue usar as suas estratégias com a velocidade do Pikachu e com o poder do cristal. Usa o ataque carreira esmagadora do Pikachu, vencendo assim a sua batalha e ganhando o cristal Electrum Z. Depois temos um pequeno arco da Lilian, afinal ela tem um grande trauma e não consegue chegar perto de pokémons. Porém isso mudaria aos poucos, porque ela tinha que carregar um ovo e acabou se apegando a ele. E nele nasceria um Vulpix de Alola, conseguindo assim superar o seu medo pelo menos com ele. E o legal é que o ovo que o Ash trouxe acaba nascendo junto com ele, sendo um Vulpix comum. E depois, passando o tempo com o Professor Nogueira, o Ash descobre que ele cuida de um Rockruff. E de noite eles acabam seguindo o Rockruff, que vai para uma espécie de luta de Pokémon selvagens, onde está lá as suas evoluções, e o mais forte deles é o Magmar. O Rockruff é muito motivado e tenta lutar contra ele, mas acaba perdendo feio. Vendo isso, o Ash se propõe a treiná-lo, pois viu que ele estava tentando aprender um ataque. E ele gosta muito dessa ideia, e assim eles começam a treinar e treinar e treinar sem parar, até o ponto que ele estava preparado o suficiente para uma revanche e acaba assim finalmente conseguindo derrotar o Magmar. É a primeira vez que a gente vê um Pokémon sendo treinado para derrotar outro Pokémon, partindo do desejo do próprio Pokémon e não do treinador. Então, agradecido, o Rockruff deixa ser capturado pelo Ash para fazer parte do seu time. E imediatamente o Ash treinaria ele, fazendo aprender um ataque de movimento Z. E com isso o Ash fica animado para enfrentar o Tapu Koko mais uma vez. O que acaba acontecendo? O Tapu Koko acaba aparecendo, aceitando a sua batalha. O Ash consegue fazer um ataque muito poderoso com o Pikachu, só que o poder de defesa do Tapu Koko é muito grande. E assim o Pikachu acaba perdendo, na verdade caindo de um penhasco, e o Tapu Koko acaba salvando eles. E o Ash fica mais animado ainda para treinar mais e ter mais uma revanche com o Tapu Koko. E ele acabaria conhecendo o Tapu Lele também. Quando ele estava na praia resgatando o Impod, ele acaba ficando todo machucado ao fazer isso. E o Tapu Lele passa por lá vendo isso e usa sua magia para curar os ferimentos do Ash. E aí temos um episódio muito emocionante, quando o Ash descobre que o Litten estava cuidando do Stoutland. Este que mesmo muito enfermo, tentava ensinar o Litten novos ataques. O Ash então leva ele nas costas até um centro Pokémon, só que ele acaba escapando de lá, voltando para debaixo da ponte onde ele dormia, e o Litten dorme junto com ele. E ele tem um sonho onde ele corre até o Stoutland, mas ele fica cada vez mais longe e longe até desaparecer. E quando ele acorda, o Stoutland já não está mais ali. E uma cena muito emocionante com a última folha da árvore que estava ali caindo, ele percebe que seu grande amigo tinha morrido. O Ash aparece para tentar ajudá-lo, mas ele estava em luto, não queria comer. Mas mesmo assim ele acaba ficando com ele. Eles acabam dormindo juntos e quando acordam, vê que um grande arco-íris tinha surgido no céu e as nuvens com o formato do Stoutland. O Litten então percebe que tudo estava bem e ele tinha que seguir em frente. O Ash continua tentando cuidar dele, mas ele o surpreende, o convidando para uma batalha, onde ele e o Pikachu provam seu valor e depois ele aceita se juntar ao Ash. Uma das raras vezes que vemos esse assunto ser tratado nesse desenho. Afinal, o público dele é mais infantil, mas mesmo assim eles conseguiram tratar de um assunto que é muito importante, até mesmo para as crianças, de uma forma que não fosse pesada e sombria, mas sim muito emocionante, com uma grande superação. E agora com o Ash, ele iria treinar e descobrir todo o seu potencial. Inclusive, a mãe do Ash acaba voltando para visitar ele, e ela fica muito próxima do Litten, usando até mesmo uma batalha contra a equipe Skull. Uma cena bem inesperada e muito legal para a história do desenho. Depois aparece o Gladion,
que é o irmão mais velho da Lilian, conhecido por ser um grande treinador que estava voltando da sua viagem. Ao saber disso, claro, o Ash quer desafiá-lo. Eles têm uma luta muito boa, mas é interrompida pela equipe Rocket, que acaba capturando seus Pokémons. Os dois juntos então conseguem resgatá-los, e vendo que o Ash era um treinador muito promissor, falar para ele ir até a ilha Akala enfrentar o próximo Kahuna. Na verdade, a próxima Kahuna chamada Olivia, e ele iria junto com os estudantes em uma excursão até a ilha Akala, vivendo algumas aventuras, primeiro com a Vitória, com ela derrotando o Pokémon Totem e ganhando o seu Cristal Z, e depois também com a Lulu. Quando eles vão atrás de alguns ingredientes, eles encontram um Lurantis gigante. O Ash então conseguindo derrotar esse Pokémon Totem e ganhando um Cristal Z tipo planta. E com isso agora ele poderia enfrentar a Olivia. Só que ela já avisa que não iria pegar leve com ele, decidindo que iria ter uma batalha em duplas. E mais uma vez o Ash toma uma estratégia inteligente, conseguindo desviar do ataque Z da Olivia e usar o seu, finalizando com o Rockruff, que consegue derrotar o Lycanroc. E assim o Ash ganha o seu Cristal Z do tipo pedra. Porém o Rockruff estava agindo muito estranho. Ele estava inquieto, agressivo, fugindo, lutando contra o Tapu Lele, se juntando com os Lycanroc da Olivia e do Gladion. Tudo isso eram sinais de que ele também iria evoluir. E por fim ele evolui para um Lycanroc do tipo Crepúsculo, formando o bando ali das 3 versões da sua evolução. Depois o professor Nogueira decidiu fazer uma viagem com todo mundo para a região de Kanto. Claro que o Ash fica muito entusiasmado. E logo quando eles chegam a gente se depara com o Brock e com a Misty. E aí é um show de nostalgia. Eles relembram tudo que eles viveram, o Ash se reencontra com seus antigos Pokémons, que eu não sei o porquê ele não usa atualmente, e até mesmo o Mew estava rondando as coisas por lá. Mas a parte mais emocionante seriam as batalhas. O professor queria mostrar para todos como as outras regiões funcionam com seus ginásios, insígnias e tudo mais. Eles enfrentam então primeiramente a Misty, que com o seu Psyduck agora totalmente funcional em batalhas, consegue derrotar facilmente os outros. O Kiawe com o Brock também tem uma batalha muito legal. O Brock mostrando que ele sabe sobre as megas evoluções também usando o seu Mega Steelix e derrotando o Kiawe. E a Misty também sabia sobre as megas evoluções, usando o seu Mega Gyarados para lutar contra o Pikachu do Ash. O que dá uma batalha muito difícil para ele, mas mais uma vez usando estratégia e com a ajudinha do movimento Z, o Ash consegue derrotá-la. E assim já estava na hora deles voltarem para Alola. Com uma emocionante despedida, terminamos a primeira temporada. E a segunda começa com o Ash já se encontrando com 2 Pokémons lendários da região, o Solgaleo e a Lunala, que pedem para ele cuidar do seu amigo, mas nisso o Ash acorda e vê que era tudo um sonho. Porém, naquele mesmo dia ele seria guiado pelo Tapu Koko, que o levaria até um Pokémon super diferente, e o Ash entenderia que este era o Pokémon que os lendários pediram para ele cuidar. Sem saber o seu nome, eles o apelidam como Neb, e um grupo de proteção de Pokémons chamada Fundação Iter acha que esse Pokémon está relacionado com Ultra Portais e explicam para o Ash sobre os Ultra Pokémons, que vêm de outras dimensões por meio desses portais. E mesmo contra a vontade de alguns da Fundação Iter, o Ash acaba sendo designado para cuidar dele. Seria muito bom, pois eles viveriam muitas experiências juntos, mas o Fábio, o diretor da fundação, não aceitava isso. E usaria até mesmo a equipe Rocket para conseguir pegar o Neb para ele. Enquanto isso, o Ash se encontra com o Gladion e ele explica que o motivo da Lilian ter medo de Pokémon foi por conta de um ataque de um Ultra Beast, que ele não conseguiu ajudar, mas o Silvalai conseguiu. E aí tem todo esse mistério por trás do seu Pokémon, o Type No, que parece ser um Pokémon feito para derrotar os Ultra Beasts. Enfim, tudo acaba em uma batalha, onde o Lycanroc do Ash fica muito furioso pois ele está com pelo sujo, e o Neb acaba conseguindo sem querer com seu poder limpá-lo e fazer com que ele se acalmasse. Mesmo assim ele acaba perdendo, mas foi uma ótima batalha. O Gladion ficou feliz com isso e pediu para o Ash que ele não falasse para sua irmã que ele estava ali. Porém a Lilian acaba pensando no seu irmão e o Neb acaba transportando ela até ele. E nisso o Type No acaba pulando perto dela
e ela tem os flashbacks do dia em que ela ficou traumatizada, sendo teletransportada de volta pelo Neb, regredindo completamente com o seu medo de Pokémon. E isso deixa o Gladion muito bravo com o Ash, acreditando que foi ele que falou a sua localização para sua irmã. E depois dessa discussão com Ash, ele acaba se encontrando com o Fábio, que queria pegar o Tapinol supostamente por ordens da sua mãe. Mas o Gladion não deixaria, eles entrariam em uma batalha, onde o Gladion perderia pela hipnose do Fábio, que leva o seu Pokémon embora. A Lily, então, conversando com Ash, começa a contar das suas memórias, e o Neb começa a transportá-los para esses lugares, e eles acabam dentro da Fundação Iter, onde o Fábio aparece para intervir, pois ele não queria fazer com que ela se lembrasse do dia em que ela foi atacada por um Ultra Beast. O Gladion acaba aparecendo usando o seu Ultra Null, que se liberta se transformando em um Silvalai. E a Lilian se lembra que ele na verdade a salvou de um Pokémon chamado Nihilego. E o Fábio estava lá naquele dia, por isso ele não queria que ela se lembrasse. E por fim ele acaba sendo derrotado, e com esse trauma superado, a Lilian perde o seu medo de tocar Pokémons de uma vez por todas. Porém o Fábio tinha conseguido fugir, e ele acaba conseguindo persuadir o Neb, que o leva até a Fundação Iter, onde ele planeja usar o seu poder para abrir um buraco de minhoca e tentar trazer um Ultra Beast. Os outros então aparecem para detê-lo, conseguindo libertar o Neb, que o seu nome real era na verdade Cosmog, que acaba evoluindo para Cosmoem. E por causa desse poder, o buraco de minhoca é reaberto e o Nihilego acaba aparecendo novamente. Só que dessa vez a mãe da Lilian a protegeria e seria levada pelo Ultra Beast pelo portal. E agora eles teriam que achar um jeito de reabrir um outro portal para buscar a sua mãe. Os dois irmãos vão em busca disso no Vast Pony Canyon e são ajudados pelos outros que vão atrás deles até chegarem ao altar solar, onde os 4 guardiões das ilhas estavam esperando eles lá, revelando que eles deixaram Cosmog junto com o Ash, pois confiavam nele e nesse momento ele tinha evoluído. E assim eles começam um grande ritual, fazendo uma harmonia que abre um portal e deste sai energia para a evolução do Cosmoem, em nada mais e nada menos do que um próprio Sol Galeo. O Ash então tem a sua pulseira Z evoluída, ganhando um novo cristal que só encaixa nela, e com isso eles vão com a ajuda do Sun Galeo em uma aventura para o Ultra Space. E lá tem um monte de Nihilego, mas eles encontram aquele que estava corrompendo a Lusamine. Mas quanto mais eles iam atrás dela, mais ele fugia e sugava mais poder para ficar poderoso. Nenhuma batalha parecia dar certo. A Lilian tem uma conversa muito emocional com ela que quase faz despertar a sua consciência, mas isso dura um segundo. Por fim, o cristal Electron Z do Ash acaba se transformando, ganhando uma forma do rabo do Pikachu, que com a ajuda do boné do Ash, consegue fazer o movimento Z mais absurdo de todos, o raio do trovão de 10 milhões de volts. E com isso eles finalmente conseguem liberar a Lusamine e voltar para casa. Aí temos uma cena muito bonita do professor Nogueira pedindo a professora Bruna em casamento na orla da praia. A aliança dentro da Pokébola, esse cara foi um gênio. E o casamento deles é muito lindo. O próprio Fábio aparece, pede desculpas e vai se redimir do que ele fez. E o Ash e seus amigos fariam parte de um grupo de proteção contra as outras criaturas. O que seria muito pertinente, pois depois dessas viagens que eles fizeram, vários portais começam a se abrir e outras criaturas aparecem por lá. E é muito bonitinho eles vestidos como se fossem Power Rangers. E eles têm que capturar esse Pokémon chamado Buzzwole, usando uma Pokébola especial para os Ultra Beasts. O Ash então consegue capturá-lo e faz com que ele volte para o seu mundo de forma pacífica. Depois o Litten acaba vendo na televisão o Real Mascarado com a sua evolução em Incineroar. Então o Ash consegue uma luta contra ele e o Litten dá tudo de si, evoluindo para o Torracat apesar de perder. E um Pokémon misterioso começa a perseguir o Pikachu, e este era uma outra criatura, que eles acabam nomeando como Poipole, e a Lusamine designa o Ash para cuidá-lo. E depois eles se encontram com outra criatura, que é basicamente um foguete chamado Celesteela. E eles fazem uma missão onde ele consegue decolar sem causar muitos danos, resolvendo assim mais um problema. O Ash então decide ir para a ilha Ula Ula para ter os seus próximos desafios, conhecendo lá o Neves, que é um oficial de polícia daquela ilha, além de ser o próprio Kahuna. E por algum motivo ele tem uma relação com Giovanni, que é o chefe da equipe Rocket. Ele então acaba ajudando a Jessie e o James, dando pulseiras e cristais Z para eles. O Ash também acaba conhecendo a sobrinha dele, a Cerola, e eles veem uns livros que tem a história dos lendários de lá.
sendo o Sangaleo, o Lunala e um outro gigantesco, que é conhecido por ser o ser mais brilhante do que qualquer coisa da Terra. E a lenda diz que foram eles que deram luz às ilhas. Só que o Nephis acaba aparecendo ali, e eles decidem ter uma batalha amistosa não oficial. Só que o Lycanroc do Ash ainda está passando por aqueles momentos de raiva por ter o seu pelo sujo, etc. E ele acaba perdendo. Então o Ash vai atrás do Tapu Bulu, que acaba ajudando ele a treinar, principalmente com o seu Lycanroc. E agora, para ter sua luta contra o Kahuna, ele precisava passar por um desafio antes, que era lutar contra nada mais e nada menos do que a equipe Rocket. Que não se engane, agora com as pulseiras e cristais Z, estavam fortes de verdade, mas o Ash consegue vencê-los de qualquer forma. E agora indo para a luta contra o Nephis, o Lycanroc do Ash fica furioso novamente, só que dessa vez ele está controlando essa sua fúria, mostrando pro Ash que ele pode lutar dessa forma. E assim ele consegue derrotá-lo e levar mais um Cristal Z. E voltando para Melimeli, duas ultra criaturas apareceriam, o Xurkitree e o Blacephalon, que foram bem difíceis de lidar, mas com a ajuda do seu novo cristal, o Lycanroc do Ash consegue dar conta e mandá-los de volta. Depois de mais alguns incidentes com ultra criaturas, sai de um buraco de minhoca nada mais nada menos do que a Lunala, que estava sendo perseguida por outro Pokémon que eles chamariam de Necrozma, o que dá uma grande batalha, conseguindo se fundir por um momento com a Lunala, mas o Sangaleo acabaria aparecendo e a salvando, porém ele acabaria sendo pego e levado para a dimensão Ultra. Eles passam então a noite com a Lunala tentando recuperá-la, e no dia seguinte ela consegue fazer isso e quer ir atrás do Sangaleo para recuperá-lo. E assim todos vão juntos, e no Ultra Space eles acabam se encontrando com diversos outros Poipole e também a sua evolução, Naganadel, que não estava muito bem. Eles acabam alimentando ele e descobrem que ele tem o poder de se comunicar. Ele então explica que o Necrozma é na verdade aquela criatura que o Ash viu nos livros junto com a Acerola. Ele é quem dava a luz para aquele universo. Só que um dia, quando o meteoro estava caindo, ele sacrificou seu poder para proteger aquele mundo. E agora ele estava em busca de recuperar a sua luz. Só que fazer isso seria bem complicado, porque ele estava em busca de conseguir sobreviver, mas também estava prejudicando os outros Pokémons. Indo em busca de uma alternativa para tudo isso, a professora Bruna acaba descobrindo que não foram só os Pokémons, mas também o povo de Alola que ajudou a criar esse ser de luz. E assim, depois de algumas batalhas, todos os Pokémons e também os humanos começam a doar a sua energia da melhor forma a Dragon Ball para formar a Genkidama, o que libera o Sangaleo, mas não foi o suficiente para o Necrozma. O Ash e o Gladion então se juntam com a Lunala e o Sangaleo e performam o movimento Z com os Pokémons lendários, que resulta finalmente na sua transformação, trazendo luz e vida para esse mundo que estava morrendo. Agora o portal estava se fechando e o Poipolo decide ficar em seu universo junto com seus semelhantes. Em uma despedida emocionante, eles voltam para Alola. E aqui chegamos à temporada final do desenho. E o legal é que mesmo sem os buracos de minhoca, os Ultra Guardiões continuariam um time disposto a fazer missões e ajudar as pessoas. O Ash acaba se reencontrando com o Tapu Koko, só que ele faz um ataque que abre uma fenda, um outro Tapu Koko Shine aparece. Em tudo isso, o Ash acaba sendo teletransportado para uma outra dimensão, esta que está em ruínas, e apenas um cara chamado Dia continua por lá e explica para o Ash que foi um Pokémon chamado Guzzlord que destruiu tudo. Só que o Ash descobriria que aquele lugar era na verdade Alola, uma versão alternativa que agora estava toda destruída. Ele então se une com o Dia e usando o movimento Z combinado eles conseguem derrotar o Guzzlord e enviá-lo para o Ultra Space. O Ash batalha mais uma vez com o Dia para abrir um portal e assim voltar para o seu mundo, enquanto o Dia finalmente poderia começar a reconstruir o seu mundo. Depois a Misty e o Brock acabam aparecendo de novo. E aí temos mais um pouco de fanservice e cenas nostálgicas, com eles batalhando contra a equipe Rocket como nos velhos tempos. O Brock acaba se apaixonando, claro, pela Cynthia, e os dois, que são especialistas em Pokémon Pedra, usam o ataque Z em formato de coração. E depois dessas grandes aventuras, eles vão mais uma vez embora. E o Ash teria que ir para a Ilha Pony, mas acontece que ela estava sem um Kahuna. Eles conhecem a Lélia, que é neta do antigo Kahuna e deseja continuar no posto do seu avô.
Porém, por algum motivo, o Tapu Fini até agora não nomeou um novo Kahuna para a ilha. E ele era capaz de criar uma névoa em que se podia experienciar o momento com alguém que já havia falecido. E aí temos um momento muito emocional que conhecemos a história da Lulu com a sua mãe, que ela estava muito doente e vivia pedindo desculpas para ela. Em toda essa situação, no momento de raiva, ela briga para sua mãe dizendo para ela parar de pedir desculpas. Porém, essas palavras seriam as últimas que ela diria à sua mãe. E agora ela teria a oportunidade de revê-la mais uma vez e pedir desculpas. O Torracat também se reencontra com Stoutland e a Lélia, que buscava uma luta contra o Tapu Fini, acaba se reencontrando com seu avô, que finalmente revela que ela seria aceita como a nova Kahuna da ilha. E agora o Ash poderia ter a sua batalha contra ela, o que acabaria sendo até fácil pro Ash ganhar, pois ela era bem novata. E com isso ele poderia elegir qualquer Cristal Z que ele quisesse, afinal ele superou todos os 4 Kahunas. E agora eles voltariam para a ilha de Melimeli, só que no navio entrariam junto um bando de Meltan, esses pokémons misteriosos que começam a comer todo o metal da ilha. Então depois de muita confusão, um deles acaba se afeiçoando com o Rowlet do Ash e por fim ele acaba o capturando. E agora começaria a Liga Pokémon da região de Alola. Essa região que nunca teve esse tipo de torneio, sendo essa a primeira edição, o que anima bastante pois o primeiro campeão entraria para a história. Porém a equipe Skull queria acabar com esse campeonato. O Guzma, o seu líder, vai até o Professor Nogueira para desafiá-lo, mas ele não aceita, então o Ash acaba batalhando com ele. O Pikachu acaba sendo envenenado, mas o Golisopod do Guzma acaba voltando para a Pokébola do nada, e assim eles vão embora. A Lilian e o Gladion começam a investigar se seu pai poderia estar vivo, pois com o Tapu Fini eles não puderam vê-lo, e isso poderia dizer que ele continuava vivo em algum lugar. Depois os alunos saem de férias mais uma vez, chegando a ver o próprio Kyogre, que o Ash não se lembra. Os Ultra Guardiões então teriam mais uma missão por uma outra criatura que chegou chamada Kartana. Só que este era bem peculiar, pois ele apareceu por um portal, não deixou ser capturado, destruiu um meteorito que iria atingir as ilhas e sozinho abriu um outro portal e foi embora. Esse sim agiu de formas bem misteriosas. E outro dia o Ash estava treinando com o seu Torracat, quando o Celebi que estava perto observando acaba se assustando, fazendo com que o Ash viajasse no tempo, se encontrando com o Professor Nogueira quando ele era uma criança e acaba influenciando a se tornar quem ele é e a criar a Liga Pokémon que ele participaria no futuro. Gladion avançaria as suas buscas, se encontrando com o Zorark que pertencia ao seu pai, tendo uma visão de quando ele era um bebezinho e ganhando mais uma ajuda nessa sua busca. Então a liga estava prestes a começar e o Guzma aparece novamente dizendo que se inscreveu no torneio e queria ganhar para acabar com ele. A gente tem o backstory dele com Nogueira, afinal os dois eram aprendizes do Pandan, mas o Guzma não conseguia seguir as regras, se sentia rejeitado e acabou seguindo seu caminho sozinho para aprender a ser forte da sua maneira. De qualquer forma, a liga finalmente começa e a primeira etapa é literalmente todo mundo contra todo mundo. São 151 participantes lutando e apenas os últimos 16 que ficarem em pé seguiriam para a próxima etapa. Então depois de todo esse caos, 16 estavam escolhidos. E a primeira luta do Ash seria contra o Fábio, que usa o seu Hypno, e o Ash acaba usando o seu Meltan, que de um jeito atrapalhado, surpreendentemente, consegue ganhar dele, simplesmente comendo seu pêndulo de hipnose e acabando com um ataque. E agora ele avançaria para as quartas de finais, onde enfrentaria o Eevee, que recentemente teve o seu Dartrix evoluído para o Decidueye, que é a evolução final do Howlet que o Ash usaria nessa batalha. E ele está com muito medo e sem confiança. Só que a sua antiga família acaba aparecendo para treiná-lo e dá para ele um presente que é uma roupa que simula o Decidueye. E isso incrivelmente dá confiança para ele enfrentar a sua evolução, o que nunca tinha acontecido antes e poderia parecer até um pouco de trapaça, porque na batalha quando o Decidueye foi fazer o seu movimento Z, ele acabou acertando a roupa do Howlet, que acabou escapando, mas perdeu a sua roupa e um pouco da sua confiança, quase sendo derrotado, mas acontece que ele só tinha dormido
e por fim ele consegue incrivelmente vencer o Decidueye. Não sei se isso foi muito justo, mas o Ash avança para a próxima etapa, onde o Kiawe lutaria contra o Gladion e o Ash lutaria contra o Guzma. A primeira batalha é bem disputada, o Kiawe dá tudo de si, mas o Gladion acaba vitorioso, seguindo então para a final. E agora o Ash deveria derrotar o Guzma, não só para avançar para a final, mas também para deter o plano dele se tornar o campeão e acabar com a liga. O Torracat do Ash consegue derrotar o Scizor do Guzman e cansar um pouco o Golisopod, que enfrentaria o Pikachu em uma revanche. Ele continuaria sendo muito forte contra o Pikachu, que usaria todos os seus ataques mais poderosos, inclusive resistindo ao seu movimento Z. Mas no final, por muito pouco, o Pikachu consegue vencê-lo. E nessa luta, o Guzman tem algumas reflexões, o que acabaria mudando o rumo da equipe Skull. E agora o Ash iria para a final. Sua mãe e o Professor Carvalho acabam indo para prestigiá-lo, e logo quando eles chegam, eles presenciam o Meltan do Ash fazer uma espécie de ritual com diversos outros Meltan, que acaba resultando na sua evolução, o Melmetal. Verdadeiro milagre que o Ash precisava para enfrentar o Gladion. Afinal, seria ele que enfrentaria o Silvally do Gladion, um verdadeiro duelo de titãs. Porém, o Melmetal, apesar de ser muito poderoso, era totalmente inexperiente, conseguindo dar um ataque ou outro, mas o Silvally acaba saindo vitorioso pela sua experiência. O Ash então acaba usando o seu Pikachu, que como sempre, com a sua velocidade e poder, consegue criar uma estratégia e vencer o Silvally. O Gladion então usaria o seu Lycanroc, que na verdade depois de sofrer um ataque, revelaria ser o Zorark que estava usando uma ilusão. Ele consegue usar Pesadelo no Pikachu, mas o Ash usa o Cristal Z em sua vantagem, conseguindo acertá-lo em um ataque que acaba eliminando os dois Pokémons. E por fim a batalha final seria entre os seus Lycanrocs. Os dois eram poderosos igualmente, travando uma batalha muito pária, que termina em um ataque onde o Lycanroc do Gladion parece ter uma vantagem, mas o Lycanroc do Ash usa isso e contra-ataca no mesmo momento, conseguindo assim derrotá-lo, fazendo com que finalmente o Ash se tornasse campeão de uma liga Pokémon. E nem mesmo ele podia acreditar nisso. A sua ficha não estava caindo. É muito triste que isso não tenha acontecido na liga passada, quando ele estava no seu auge, mas vê-lo vencer agora foi muito legal. E ele receberia o seu troféu do Real Mascarado. E é engraçado que a professora Bruna lamenta que o Nogueira não está ali para ver esse momento do Ash, sendo que vocês sabem, ele é o Real Mascarado. Mas esse momento é interrompido quando um portal é aberto e dele aparece um Guzzlord. Não só um, mas também outro Shiny, criando um verdadeiro caos e uma batalha extremamente épica onde todos se juntam para acabar com os vilões. Inclusive o Poipole do Ash acaba aparecendo, mas ele tinha evoluído para o Naganadel. E usando o seu poder combinado com o do Pikachu com o Cristal Z, eles conseguem criar um ataque que envia o vilão de volta para o seu mundo. Só que nessa explosão, o Real Mascarado acaba perdendo a sua máscara e revelando para todo mundo que ele era o Professor Nogueira. E ninguém fica mais chocado do que isso do que a sua própria esposa. Afinal, ela admirava muito o Real Mascarado e nem sabia que estava casada com o próprio. Enfim, no dia seguinte, o Ash teria sua batalha final contra o Professor Nogueira, que revelaria para todo mundo a sua identidade. E nessa batalha de 6 contra 6, começaria com uma batalha de gatos. O Torracat do Ash contra o Incineroar do Nogueira. E o Torracat não aguentaria muito contra sua evolução, então Ash decide voltá-lo para sua Pokébola. Usando agora o Lycanroc, que consegue dar uma grande canseira no Incineroar, que também acaba sendo recolhido. Usando agora o seu Braviary, que consegue derrotar o Lycanroc do Ash, que agora usa o seu bravo Rowlet, que se demonstrou ser muito bom contra os pássaros grandes, que mais uma vez usando a sua agilidade consegue vencer. E agora um Pokémon inesperado do Nogueira é o Venossauro, que consegue derrotar o Rowlet do Ash facilmente. Então o Ash envia o seu Torracat, que com seus ataques de fogo consegue ter vantagem e por fim derrota o Venossauro. O Nogueira então escolheria o seu Empoleon e o Ash acabaria usando o seu Pikachu, que tem uma desvantagem nessa batalha, quase é derrotado, mas o Ash acaba o trocando pelo Melmetal, que pela primeira vez consegue derrotar um oponente. O Kukui então volta com o Incineroar, que derrota o Melmetal,
e o Nogueira o troca por um Lucario. Sabendo que seria um oponente difícil, o Ash acaba escolhendo o seu Naganadel. Com essa outra criatura, o Ash consegue derrotar o Lucario. Então eles decidem voltar com os Gatos de Fogo, que tem uma revanche extraordinária. Eles levam os seus poderes ao limite, causando uma grande explosão, onde o Incineroar acaba caindo primeiro. O Torracat vence a batalha e acaba evoluindo no final. Essa foi bem emocionante. E para surpresa de todos, quem aparece para ser o Pokémon final do Nogueira é o próprio Tapu Koko. O Ash usa o seu Naganadel para tentar vencê-lo, mas o Tapu Koko não estava para esse Pokémon, o derrotando facilmente e esperando a sua batalha contra o Pikachu. Depois de tantas derrotas, o Pikachu estava mais do que pronto para vencê-lo. Todos os outros Tapus aparecem e com sua canção os cristais Z são resetados. O Nogueira podendo usar o movimento Z com o Tapu Koko, que é muito apelão. E o Ash ganhando permanentemente aquele cristal Z específico para o Pikachu. Nesse épico ataque final, o Ash acaba sendo teletransportado por um instante para um lugar vazio, onde ele reflete e relembra sobre tudo o que ele aprendeu naquela região. E isso acaba dando a força final para eles conseguirem superar o Tapu Koko, que depois de um grande raio de poder, revela ter sido derrotado. E assim o Ash chega no ápice da sua jornada. E naquele clima de final de geração, o Ash tem seus últimos momentos com os colegas que ele fez, tendo uma última batalha com Kiawe, se reencontrando com o Sangaleo e decidindo que iria viajar para outra região, mas claro, ia voltar por um momento para a cidade de Pallet. Lilian, Gladion e Lusamine também embarcam em uma aventura para tentar encontrar o seu pai e marido perdido. E também é revelado que a professora Bruna estava grávida do Nogueira. Eu amo muito esse casal. E assim termina a 7ª geração de Pokémon. Uma geração que, sinceramente, me surpreendeu positivamente. Apesar de ela continuar um pouco mais infantil do que a antiga, ela teve momentos e desenvolvimentos muito bons, além do seu carisma que eu acho ser único. Eu gosto do design que essa geração traz. E o final com o Ash ganhando a liga foi bem épico. Enfim, deixa aqui nos comentários o que você acha dessa geração. E eu agradeço muito por vocês terem assistido esse vídeo até agora. Não se esqueça de deixar o seu like se você ainda não deixou, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas histórias. Afinal, falta apenas uma geração para a gente terminar essa saga de Pokémon. Beleza? Então, com isso dito, aquele grande beijo no seu coração de melão e tchau!